Que bênção, né, irmãos? A presença do Senhor, a presença do Espírito enche este lugar. É tremendo. Irmãos, Salmos 128. Aleluias. Oh, glória. Amém. Salmos 128. Irmãos, o tema é o temor de Deus, a felicidade no lar. Se queremos felicidade no lar, eis a receita. Temor de Deus. Irmãos, por favor, só para a gente ler, né? Vamos ficar de pé. É pequeno. Salmos. Salmo 128. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Senhor, amado Espírito, nós queremos nessa tarde ouvir a tua palavra. Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor mesmo fale conosco. Senhor, não permite que o homem fale de si mesmo, mas que o Senhor fale. Senhor, porque quando tu falas, ó Deus querido, o fogo do Senhor alcança a nossa alma, alcança o nosso coração. Faz arder a nossa alma nessa tarde, porque nós queremos ouvir a tua palavra. Amado Espírito, tu estás aqui. Senhor Jesus, fale conosco. Chama-nos, ó Deus, a atenção de temermos a ti, Senhor, porque tu és o Criador. E o Senhor espera que as tuas criaturas, Senhor, te sirva, te reconheça e ande contigo, Senhor. Por isso pedimos, fale conosco, sacia a nossa alma nessa tarde. Senhor, alimenta a nossa alma, para que nós saiamos daqui cheios, porque o Senhor fala, o Senhor nos enche, o Senhor nos alimenta pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Conforme eu disse, os pastores disseram que esse mês nós vamos falar de família. E por falar de família, a minha esposa por esses dias está feliz, porque verificando o computador, lá o seu Facebook, havia lá o chamado de uma pessoa que parecia ser sua família. E ela aceitou o convite e, por surpresa, eram duas irmãs que ela só ouviu falar. 3, né? Ela está indicando que é 3, mas uma, infelizmente, faleceu. Irmãos, então é tempo de felicidade. Então elas têm comentado bastante, elas têm dito, a partir de agora, ninguém nos separa mais. Nem religião e nem nada. Significa que pode ser que não sejam evangélicos. E não são. Mas ela quer crescer nisso. Irmãos, mas falando de família e falando também de um sonho que ela própria teve. Antes dela ir ao Brasil, ela teve um sonho. Em que nesse sonho, ela achava ali joias. Bastante joias. Ela achava um tesouro. Em que quem estava sentado por cima daquele tesouro, que guardava aquele tesouro, era uma serpente. Não preciso explicar muito o que simboliza uma serpente. E essa serpente irada não permitia que ela pegasse. Mas ela tomou posse, ela brigou e falou, não é meu, ninguém toma. Irmãos, e um detalhe que eu sei que Deus falou com ela, e que só depois nós prestamos atenção, é que dentro daquele tesouro que ela apanhou e colocou no seu pescoço, era um medalhão
Esse medalhão era um brasão de família. Quando você pensa em tesouro, ou pelo menos quando eu penso em tesouro, nunca pensei em encontrar lá um brasão de família. Vocês já pensaram nisso? Talvez não, né? A gente pensa lá em pérolas, em correntinhas de ouro e assim por diante, mas brasão de família é estranho, né? O Senhor está dizendo, por mais que Satanás brigou, vai chegar o tempo em que nós vamos nos apossar, ela principalmente, vai apossar de tudo que Satanás tomou. Isso é com ela, é conosco. O adversário da nossa vida, irmãos, está sempre lutando para nos tomar aquilo que é o nosso direito, aquilo que é nosso. Satanás não quer. Por isso, temor a Deus. Porque pode ser que nós venhamos andar com Deus e a gente perca muitas bênçãos que era direito nosso. Irmãos, essa palavra, temor a Deus, felicidade no lar. Irmãos, temor a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas você responda para si mesmo. Em que você mais gasta a sua energia? Em que mais você dá de si mesmo? Que sonho você tem? E que você emprega todas as suas forças? Em que você deseja um dia alcançar? Por que você tem o objetivo de viver nessa vida? Qual o seu alvo? Será que seria para você adquirir muitos bens? Eu viver a minha vida, eu quero ser uma pessoa de bastante bens financeiros. Irmão, será que seria educação, a cultura? Há muitas pessoas que têm sonhos de serem uma pessoa culta. Muito bom, muito admirável, todos esses sonhos, né? Há pessoas que têm desejo de ter fama, de ter influência, de ter sucesso. Tudo isso é direito nosso, tudo isso é um alvo, tudo isso é um valor moral que a gente acha bem, acha bonito na sociedade em que nós estamos vivendo e você diz para si mesmo, eu vou dar tudo da minha vida para essa área. Irmãos, mas se nós confrontarmos esses preciosos bens, esses preciosos valores que existem na sociedade, existe algo que é incomparavelmente maior do que tudo. E que, infelizmente, o mundo em que vivemos atrapalha isso, baralha tudo isso. E, às vezes, a gente estamos na casa do Senhor, com os valores baralhados, Deus ali no meio. Porque o grande valor de tudo, o alvo do ser humano, deveria ser temer a Deus. Deveria ser temer ao Senhor. As pessoas do mundo, no meio dos seus valores lá, existe um pontinho, um valor, um ponto ali. Esse ponto é a Deus. Mas talvez eles dão mais. Com certeza, eles dão mais à procura de outros sonhos. E Deus está ali, o valor Deus está ali de lado. Irmãos, mas o alvo, o propósito, o desejo que o Senhor gostaria que nós tivéssemos, todos esses nossos sonhos, é da vontade dele. Ele nos capacitou com essa capacidade de nós sonharmos, queremos brigarmos, tomarmos posses desses valores. Mas o Senhor gostaria de entrar em, no mínimo, quem sabe, 99%, Ele gostaria de ser o centro das nossas vidas. Conclusão, temer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, porque tudo passa, irmão. Tudo nessa vida passa. Uma boa pessoa educada vai viver bons dias, talvez. As pessoas financeiramente bem vão passar bons dias aqui, mas vai chegar um momento que você, ou seja, na velhice, se a morte não nos roubar de uma hora para outra, pode ser que chegaríamos na velhice, nos lares, por exemplo. Tem lá uma infinidade deles. Grandes homens, grandes mulheres no passado, mas que talvez, né, não estou dizendo que todos que estão lá tenham perdido esse foco. Mas é algo para a gente observar, irmão, analisarmos para nós, porque tudo passa. O nosso cônjuge passa, os nossos filhos casam, passa-se. Os anos, os bons anos, os anos dourados das nossas vidas passam. Vai chegar um momento que você será um singular com Deus. É você e Deus. E se você não conseguiu,
ou se você conseguiu os seus sonhos, você, se lá não estiver o Senhor, tudo, com certeza, seria muito frustrante. É necessário, irmão, que esse temor a Deus seja algo muito precioso, algo muito valoroso que nós não deveríamos jamais desprezar. Porque Ele é o Criador. Tudo passa, tudo é passageiro. Nós deveríamos, na verdade, assegurarmos da nossa certeza, irmãos, de estar firme realmente com o Senhor. Teve um pastor contando o seu testemunho, ele disse que não percebia muito bem quando lê a palavra, o Senhor exige muita coisa. Deixe pais, famílias, bens, esposo, esposa, mães, pais, tudo por amor de mim. Aqueles que não deixar tudo isso, se possível for, né, irmãos? Se necessário for. Aqueles que não desprezarem tudo por amor a mim, não é digno de mim. E esse irmão, ele tinha uma interrogação, será por que Deus exige tudo isso? Será por quê? É justamente por causa disso. Porque Ele é eterno, você é eterno, tudo vai passar. E vai chegar um dia que você vai entender que foi bom, foi maravilhoso você se abraçar a Deus, porque você vai viver a sua eternidade com Ele. Amém, irmãos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Senhor está dizendo bem-aventurado ou feliz, o que teme. Poderia ser o homem, pode ser a mulher. Feliz será o homem que teme a Deus. Porque há esse versículo aqui, irmãos, Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se os grandes lá que estão lá no mundo, que acham que são grandes, e que esqueceram de servir a Deus, ou que não têm temido a Deus, o Senhor tem dito na palavra, se você pensa em ser sábio, começa pelo lado certo. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas infelizmente, né, irmãos, o temor a Deus, para a sabedoria do mundo, faz com que o mundo pense que isso é loucura. O mundo chama isso de loucura. Mas nós que estamos aqui, nessa tarde tranquila, maravilhosa, sentindo a Deus, sentindo a presença do Senhor conosco, a gente sabe pela alma, eles não veem, eles não sentem no espírito, mas nós sentimos e sabemos que não é loucura, é maravilhoso. Irmãos, o homem que teme e anda com o Senhor. Talvez, irmãos, eu queria dizer, a princípio de palavra, temer seria nós prestarmos reverência. Tantas pessoas no mundo prestam reverência, às vezes passam diante de uma igreja, passam em um lugar que a gente sabe que ali é um local de oração, as pessoas têm reverência. As pessoas no Brasil, as pessoas de mais idade, né, até tiram o chapéu e tal, e por quê? Porque é um lugar onde se teme a Deus, e as pessoas temem a Deus. Irmãos, mas ele está dizendo aquele que teme e anda com o Senhor. Teme e anda. Irmãos, quando o pastor Jorge veio aqui, uma coisa tão rápida ele disse, mas que eu guardei comigo. Ele disse o seguinte, eu tenho, já não lembro quantos anos, não sei se 25 anos, ativo no caminho do Senhor. 20 anos ativo no caminho do Senhor. Porque pode ser, irmãos, que a gente nos converta, que a gente caminhe com Deus, e a gente não tem um caminhar ativo. Irmãos, evangelho, aceitar a Jesus, converter, entrar na alegria da salvação, o Senhor abrir a Bíblia para nós entendermos, sentir felicidade nela, caminhar com Deus, é uma porta. O Senhor, o que Ele fez conosco? Nos entregou o manual dele. O Senhor está conosco, nos entregou o manual. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida dentro da sua vida, e às vezes, irmãos, o bem-sucedido não quer dizer circunstância. Porque alguém poderia olhar para você e dizer, mas espera aí, quem é que está dizendo de bem-sucedido? Principalmente no financeiro e principalmente em qualquer outra coisa assim. Mas o nosso caminhar com Deus, irmãos, há muitos pontos, há muita circunstância.
Porque chegará o tempo que o Senhor vai realizar em nós, porque o Senhor tem um propósito especial, tem um plano especial na vida de cada um de nós. Então nós temos esse tempo, nós temos então esse temer a Deus e caminhar com Deus e andar com Deus é diferente, irmãos. Porque andar com Deus significa você, na verdade, colocar a palavra em prática. Estar na casa de Deus e procurar colocar em prática a sua vida com Deus. A promessa: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Trabalho. Trabalho, irmãos, fala de uma pessoa dinâmica, fala de pessoas que trabalham. Falam de pessoas que trabalham, irmãos, e nós queremos olhar isso para o lado físico. O bom homem de Deus, a boa mulher de Deus é uma pessoa trabalhadeira. Irmãos, mas não se engane, se você quer servir a Deus, se você quer andar nos caminhos do Senhor, quer temer a Deus, andar com Ele, esse caminho surpreende vocês. Eu sei que muitos não se surpreendem, mas esse caminho é trabalhoso. Esse caminho te exige um pouco mais de esforço. Exige de você que você leia a palavra. Exige de você que você tenha fé e peça a Deus, me mostre na tua palavra. Exige tempo de você, que você vai algum tempo na sua casa, diferente aqui da igreja, de você ter tempo com Ele. Fora as provas particulares que o Senhor terá contigo, porque Ele te ama. E Ele quer tratar com você, quer te ensinar através do tratar, muitas das vezes. Então, irmãos, a nossa vida de fé, a nossa vida, o nosso caminhar com o Senhor, fala de dinâmica. E o Senhor promete: do trabalho das tuas mãos comerás. Talvez o Senhor não esteja dizendo aqui de abundância de bens. Porque o ter abundância de bens, irmãos, no livro de Provérbios, Salomão se admira, dizendo o seguinte: eu já vi tantas coisas, já vi muitos bens, já vi muitas coisas acontecer, mas também já vi pessoas que possuem muitos bens, mas dele não pode desfrutar. Irmãos, o desfrutar da nossa vida, do trabalho que Deus, da nossa vida com Deus, irmãos, depende do dom que o Senhor te concede. Porque talvez você tenha muitos bens, mas não pode dele desfrutar. Trabalhei na casa de um homem muito rico, que ele não poderia, de maneira nenhuma, comer frituras. Se comesse, ele ia para o hospital imediatamente. Só estou dando um exemplo. Então, irmãos, comer daquilo que é o fruto do nosso trabalho é dom de Deus. Seja muito, seja pouco, o Senhor vai fazer o milagre de nos conceder, de nos alimentarmos do bem, do trabalho que Ele nos concede. E uma promessa, Ele diz o seguinte: feliz será. Nós estamos aqui olhando já para um lar, estamos olhando para uma casa, irmãos, para uma família. E o Senhor está prometendo: feliz serás você, que come do fruto do seu trabalho, e tudo te irá bem. Irmãos, porque muitas das vezes, nós que somos casados, talvez o nosso sonho, quando nós não conhecíamos a Deus, ou até quando nós conhecemos a Deus, nós achamos que quem vai fazer a nossa felicidade será o nosso cônjuge. Será o nosso filho bem criado, que nós esperamos que ele seja bem criado, que ele entenda a palavra do Senhor. E a gente lança a nossa esperança no nosso companheiro, na nossa companheira, e esperamos ser felizes com o retorno que Ele vai nos conceder. Irmão, engano nosso. Porque a felicidade no lar, quem nos concede é o Senhor. A felicidade provém de Deus. Certamente teremos trabalho, certamente teremos problemas. A sua felicidade não está posta no seu companheiro. A sua felicidade está em você temer, em você andar com Deus. Daí Ele vai realmente suprir todas as tuas necessidades. Irmãos, nesse caminho de nos experimentar, no meu caminho de o Senhor me experimentar com provas, houve tempo na minha vida, irmãos, que eu tive mais abundância. E o Senhor me fez entender na alma. O Senhor
já que eu não dependia tanto financeiramente, o Senhor parece que, me provando, parece que esse amor que hoje eu sinto, esse prazer de Deus comigo na minha alma, o Senhor me provou como que me deixasse de lado. Eu estava bem financeiramente, mas cadê a felicidade? Cadê essa coisa tão gostosa que eu tenho hoje? Hoje eu sou feliz, irmãos. Posso passar momentos difíceis, mas eu sou feliz porque o amor do Senhor é tão cuidadoso para comigo. Eu sinto essa paz, essa alegria comigo, essa coisa tão abundante ao meu lado. Por isso, irmãos, nós nunca, jamais poderíamos levar o nosso foco e achar que o financeiro é símbolo, é sinal de alegria, de felicidade. Não é. A presença do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus, o amor dele conosco. Tá bom estar aqui nessa tarde, não tá, irmãos? Sabe por quê? Por causa do amor dele. Porque o Espírito do Senhor está aqui nos alimentando, está nos confortando. Tenho certeza, se nós estivéssemos aqui com outro tipo de reunião, a coisa não estaria tão gostosa. Mas esse amor do meu Deus e do seu Deus, irmãos, te dá essa tranquilidade, te dá essa paz. Isso nós não deveríamos, nós não queremos trocar por nada nesse mundo. Porque tudo vai passar. Tudo passará, irmãos. Você um dia será uma pessoa diante do seu Deus. E nós não queremos desprender disso de nada, irmãos. Sonhe os seus sonhos. Nada disso que a gente disse, que eu comentei na introdução, irmãos, nada é desprezível, não. Nós devemos sonhar, mas lembre-se bem, que no seu alvo, no seu anseio de todas essas coisas, Deus seja pelo menos 90% na sua vida. Tudo na sua vida, seja o Senhor pelo menos 90%. É muito, né, irmãos? Mas que nós entendamos isso, irmão, para que nós tenhamos esse prazer, essa felicidade de saber que nós somos tão aconchegados com a presença dele, com esse amor tão grande. E o Senhor diz o seguinte: a tua esposa, isso é promessa, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Que felicidade, né, irmãos? Ter uma esposa que seja como uma videira frutífera. Irmãos, há várias características da videira, né? Eu li alguma coisa que a videira é algo que sobe nas paredes, por exemplo. Significa que ela cerca a sua casa para não permitir que o mal entre. Uma das qualidades. Irmãos, mas dentro da palavra do Senhor diz que na florada da videira há um aroma agradável. Salomão e a Sunamita comentavam muito sobre aquele lugar agradável que era a vinha. Elas estão na flor e lá é bom. O aroma da vinha é maravilhoso. Vamos lá desfrutar deste aroma. Irmãos, irmãs, vocês são aroma. Vocês que temem a Deus são aroma dentro do seu lar. Irmãos, videira fala também dos frutos maravilhosos que as esposas, que as mulheres têm de si. E fala do vinho. Sabe qual é o símbolo maior do vinho na palavra? O símbolo maior do vinho fala da alegria, alegria natural, alegria no lar. Procede da videira. E o maravilhoso da palavra, irmãos, que tanto as mulheres aqui são videira, e os homens sendo oliveira, nós homens também somos videiras, não somos? O Senhor diz que Ele é a videira verdadeira. Então nós que estamos na igreja somos também videiras. Nós temos que ter fragrância, os homens tenham fragrância dentro do lar, né? Tenham fruto, tenha alegria, traga alegria para o teu lar. Ó, irmãos, e a oliveira, o Senhor diz o seguinte, que os seus filhos serão como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Aqui que eu fui ver, né, o que é o rebento da oliveira. Realmente, irmãos, o rebento da oliveira é algo muito saudável, é algo muito cheio de vida, não é?
E a gente sabe que até se eles não forem cortados, eles tomam a força da própria oliveira. Por isso, né, quem sabe de alguma forma aí, está dizendo que eles também precisam de ser cortados, senão a oliveira maior perde a sua capacidade, né, irmãos? Mas o que é a capacidade da oliveira? Que é a capacidade dos homens dentro de casa, principalmente o óleo. Óleo fala de oração, óleo fala de vida com Deus, óleo fala de liderança espiritual. Deveria ser o nosso lugar como homens. A oliveira diz também, fala muito sobre a longevidade. É os homens dentro da casa do Senhor. Irmãos, tem uma palavra no livro de Juízes, que foi uma parábola que um homem chamado Jotão falou. E nessa parábola ele diz assim: certa vez as árvores ungiam para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós, oliveira, homens. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que a Deus e aos homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Irmãos, o óleo que você tem na sua vida, tanto o Senhor preza, como os homens prezam. As pessoas que te observam vão admirar, vão elogiar, mesmo que não seja à sua frente, mas vai ver você como um ponto de referência. Porque a palavra está dizendo que os homens e Deus prezam. O óleo que da oliveira procede. Então, no versículo 12 diz assim: então disseram as árvores à videira, veja bem, a videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? A qualidade da videira, né? Ela agrada a Deus e agrada aos homens. Então, iria eu deixar isso que me é agradável, iria reinar sobre as árvores? Enfim, irmãos, é ser agradável. A mulher que realmente desempenha o papel da videira frutífera dentro do lar, ela primeiro agrada a Deus e também agrada aos homens. Aleluia, né, irmãos? Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Promessas para o homem que teme ao Senhor. Irmãos, eu gostaria que a gente desse uma passada sobre o homem que teme ao Senhor, sobre as nossas vidas, a começar da nossa mocidade, da nossa juventude com Deus. Porque o Senhor diz na tua palavra, Ele promete na sua palavra, diz o seguinte: eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Salmos 32, 8. É a promessa do Senhor. O Senhor dizendo: eu vou te instruir. Sabia que nessa tarde nós estamos recebendo uma instrução do Senhor de como nós deveríamos proceder? É uma instrução. Só que agora o Senhor se aproxima. Eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Primeiro Ele te dá a instrução. Ele também te ensina, se necessário for. É mais vou usar aqui uma expressão, é mais um tete a tete. Você com Deus, face a face. Eu te ensino o teu caminho, o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Sabia, irmãos, que você, que eu, somos monitorados pelo Senhor? O Senhor, a partir do momento que você se entregou, você resolveu servir a Deus. Você é instruído, você é ensinado por Ele, e Ele, sob as vistas dEle, eu te darei conselho. Então o Senhor estará nos monitorando o dia todo. Nós também temos que ter cuidado aonde que a gente está colocando a planta do nosso pé, não é, irmãos? Tudo isso tem a ver, porque Ele está tomando cuidado, tendo zelo de nós. Irmãos jovens, dentro da palavra, o Senhor diz: eu te instruo.
Então, dentro da palavra, irmãos, existem jovens que desde miúdo, desde pequeno, foram tementes a Deus. Exemplo, Samuel, José, Davi, Daniel, eles mudaram a história, porque desde criança, eles temiam, eles andavam com Deus. Quem não ouviu dizer, né, das experiências de Davi, quando criança, quando ele tomava conta do rebanho do seu pai, ele matou lá um leão, matou um urso, porque temia a Deus. Porque há muitos que morrem porque não temem a Deus, mas Davi temia e matou o urso e o leão. Irmãos, quando você teme a Deus conforme esses homens, chega um momento na sua vida que nós vamos formular, nós vamos iniciar a nossa família. E nós pedimos de Deus a direção. A instrução, a palavra do Senhor nos mostra que nós podemos pedir a instrução do Senhor, podemos pedir a direção do Senhor para o nosso casamento, para o nosso companheiro ou para a nossa companheira. O Senhor nos dá o exemplo lá no passado de Isaac e Rebeca. Nós sabemos que Abraão pediu que o seu servo fosse a outra terra e buscasse de lá uma mulher, uma jovem, para que Isaac, o seu filho, pudesse tê-la por companheira. E ele teve um servo, Eliezer, temente a Deus. E ele pediu do Senhor, no caminho ele pediu, Senhor, me dê a direção de tudo na minha vida. Tudo que tiver de acontecer, eu sei que é a sua direção. E esse homem deu de cara com Rebeca. E o Senhor trouxe, foi uma bênção para Isaac. Porque nós podemos pedir direção a Deus para o nosso casamento. Eu poderia dar aqui um exemplo meu, um testemunho real da minha vida. Irmãos, quando eu entrei na casa do Senhor, talvez eu seja diferente de muitos. Quando eu entrei para a casa do Senhor, irmãos, parece que eu já tinha vontade de ser ancião, porque sendo eu ancião, qualquer dia o Senhor me levava para o céu, eu queria morar com o Senhor. O meu desejo era servir a Deus, o meu desejo agora era estar com Deus. Mas, irmãos, e nós cantávamos na igreja, tudo a ti entregarei, Senhor, tudo a ti eu entregarei. Me manda onde o Senhor quiser, porque tudo eu entregarei. A gente fala disso, irmãos, quando a gente pensa em chamado missionário. Esse é o principal foco. Senhor, me manda porque eu vou. Mas pode ser que o Senhor te dê uma oportunidade na sua vida, por exemplo, do casal. Pode ser que o homem, o Senhor mostre alguém, a mulher, o Senhor mostre alguém. E você diz no louvor, tudo a ti entregarei. Irmãos, chegou uma altura em que eu conheci a minha esposa, a minha companheira. A princípio não era aquilo que todo homem, né, tem um sonho, tem uma... Não é assim, irmãos? Estou falando, ela não vai ficar zangada comigo. Cada homem tem o seu desenho, né? Não é assim, mais ou menos? Estou falando para adultos, não é assim? As mulheres também têm os seus, eu sei. Mas enfim, irmãos, eu orava quando eu conheci a minha companheira, o Senhor colocou dentro de mim algo. Sonhei à noite, acordei, mas será que eu estou gostando daquela jovem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Mas eu prometi e prometo, Senhor, tudo da minha vida eu quero te entregar. Deixei Deus fazer o que Ele quis na minha vida. Não foi fácil. Não foi fácil, irmãos. O Senhor fez uma grande obra. Tá eu e minha esposa, é uma bênção na minha vida. O nosso lar é uma bênção, porque eu recebi a direção do Senhor. Mas já vi jovem, já presenciei 2 que desprezaram as pessoas que Deus colocaram do lado. Menosprezaram. Quando o Senhor apontou alguém, as pessoas não quiseram. Então não estão aptas para cantar, para louvar o Senhor e dizer, tudo a ti eu entregarei. Na verdade não está pronto, irmãos. Preparem-se, jovens. Se vocês querem, né, realmente uma direção de Deus para a tua vida, né, fiquem atentos, porque poderá ser que o Senhor te proponha algo na sua vida. Tudo, irmão, é maravilhoso. Tudo é tremendo. Irmãos, então é direção. Irmãos, existe também a oração por filhos. Nós podemos orar por filhos, podemos pedir filhos.
Isaac orou pelos seus filhos gêmeos durante 20 anos. Ele orou por Rebeca para que ela tivesse filhos. Ana, uma mulher temente ao Senhor, pediu lá no templo o seu filho Samuel. Samuel significa pedido de Deus. Ele pediu. Irmãos, ouvi uma pessoa dizendo, e é verdade, concordo com isso. Quem dá filho, irmãos? Quem concede filhos não são os homens. Não é o seu marido que te dá filho. Quem te dá filho é o Senhor. Todo filho que a pessoa vier a ter, foi Deus que deu, não foi o companheiro, não foi a aventura, mas Deus concedeu aquele filho. Mesmo que não fosse dentro dos propósitos, mas ele veio, foi Deus quem concedeu. Então aqui Rebeca teve que orar durante esse tempo, fora Sara, né? Que orou tantos anos até que o Senhor concedesse. Até que o Senhor concedesse. Irmãos, na palavra do Senhor, a instrução que ele diz que nos dará, irmãos, ele mostra dentro da palavra o amor de mãe. Lá no livro de Reis, capítulo 3, versículo 26, diz o seguinte: então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei Salomão, né? Porque o amor materno se aguçou por seu filho. E ela disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Então, dentro da palavra, o Senhor mostra esse amor materno. Porque essa mulher aqui, quando estava diante do rei, duas mulheres brigavam por um filho só, mas a verdadeira mãe, né, quando o rei falou, para parar com a confusão, divida esse filho no meio, dá um pedaço para uma e outro pedaço para outra, vamos acabar com o problema. Só que o amor de mãe, a mãe aqui realmente, que o amor materno aguçou dentro dela, ela disse, não, Senhor, dê para ela então, não mate o menino. Tá certo, irmãos? Então lá mostra o amor de mãe. Tem outra passagem também, em 2 Reis, capítulo 4, 20, diz o seguinte: ele tomou a criança, levou a sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até o meio-dia e morreu. É uma criança que estava doente. O pai foi lá e entregou a sua mãe, e essa mãe ficou com essa criança até o meio-dia, até que a criança morreu. Aqui está mostrando dentro da palavra esse amor de mãe. Tá certo, irmãos? Existe uma mulher que marcou também, que marca a história, é uma mulher chamada Rispa, nome estranho, mas essa mulher tinha um caráter impressionante. Os filhos dela foram mortos pelo rei, ela ficou e foi mandado, nem foi dado direito a eles de receberem uma sepultura. Essa mulher colocou um manto nas costas, acompanhou o tempo em que os filhos se desfizessem com o tempo, não deixou que as aves, não deixou que os animais do campo pudessem devorar os cadáveres. Ela ficou ali até que se consumisse a carne desses corpos. Amor de mãe. Isso foi tão admirável que quando Davi soube, Davi mandou trazer os corpos, fazer uma sepultura digna para aqueles homens ali. Irmãos, isso dentro da palavra, nós que pedimos a instrução, dentro da palavra fala sobre o amor de mãe. Fala do amor de pai. Fala de Davi, né? Que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então Davi chorou pelo teu filho a noite inteira. Isso mostra dentro da palavra, se você quer, o Senhor tem instrução. Porque, irmãos, voltando, né, não esquecendo que o nosso foco é temer a Deus e ter felicidade no lar. E a gente viu que a palavra tem instrução para tudo. Na palavra também fala sobre os deveres do marido. Mas os homens vão gostar. Eclesiastes 9:9 diz o seguinte: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então o Senhor está dizendo aos homens, tudo é difícil, né? Porque o livro de Eclesiastes fala das vaidades, das coisas que acontecem na terra. Mas se você quer alegria, saiba disso. Você goza a sua vida com a mulher que amas. Com a sua companheira, certamente. Todos os dias da sua vida. O Senhor diz no livro de Pedro, né? Na carta de Pedro, maridos, vivam a vida comum no lar,
com discernimento, tenha consideração pela esposa como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. Então está falando do amor, da consideração que os homens têm que ter com a sua casa, com a sua família. Não é só a mulher que tem que nos trazer o recado, irmão. Quando eu ouço isso e vejo isso, eu, na verdade, eu já procuro fazer alguma coisa, compensar alguma coisa, porque Deus está me pedindo aqui na palavra. Então a palavra do Senhor é maravilhosa. O Senhor nos instrui assim, né, irmãos? Deveres da mulher. As mulheres também vão gostar, porque aqui vai falar sobre a mulher virtuosa. É uma passada só por cima, né, irmãos? Diz o seguinte, que a mulher virtuosa, aquela mulher abençoada dentro do lar, aquela videira verdadeira, não vamos dizer a videira verdadeira, aquela videira real dentro de casa, o seu valor, irmãos, ela excede a de finas joias. Os homens que são ricos, né? E que tem ou que alguém tem a sua mulher, tenha certeza que se essa mulher é amada e se ela é uma bênção para o esposo, ele não vai vender. Não vai ser igual em outras nações aí, né? Nos países que os homens trocam as mulheres por camelos e tal. Os irmãos sabem disso, é história. Mas esse homem, se ele tiver essa mulher, nem por finas joias ele vai trocar, porque excede em tudo. Por quê, irmãos? Porque ela é a confiança do marido, faz o bem e não o mal, tece a lã e o vinho, traz o pão de longe, levanta cedo, prepara o pequeno almoço, estou trazendo para nós, já, irmãos. Já providencia o almoço, trabalha na horta também, é trabalhadeira e dinâmica, socorre os mais carenciados, não se preocupa com a neve. Por quê? Porque há estoques, né, de cobertas e roupas no lar, porque ela é cuidadosa. Seu marido é estimado, por quê? Porque ela cuida bem do marido, né, irmãos? Força e dignidade são os seus vestidos, não é a beleza exterior, é a dignidade e a força. Olha só, ela fala sabiamente, não come o pão da preguiça, os filhos e o marido elogia. E diz o seguinte, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que bênção para as mulheres, não é? Ouvi isso do esposo e dos filhos. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme, ou seja, que anda com o Senhor, essa será louvada. Eu escrevi aqui, né, irmãos? Só faltou o buquê de rosas para as irmãs ficar felizes, não é? Não é assim, irmãos? Olha só, deveres do casal para com os filhos. Tudo bem, nós falamos dos bons lados dos homens e das mulheres, agora vamos falar para com os filhos. Provérbios 13, 24 diz o seguinte, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. A educação é devida, né, irmãos? E o Senhor tem confiado isso aos pais. Provérbios 22, 15 diz o seguinte, a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Irmãos, mas pode ser que os pais dê má influência para a família. Em 2 Crônicas 22, 3 diz o seguinte, sua mãe, filha de Onre, chamava-se Atália. Ele, esse rei, né, que é o Acasias, andou nos caminhos de seu pai Acabe, porque a sua mãe era quem aconselhava a proceder iniquamente, ou ser um homem iníquo, porque a sua mãe e o seu pai o instruía a viver dessa maneira. Então, irmãos, existe também a má influência. Por isso que nós devemos o quê? Nós devemos dar exemplo. No Novo Testamento tem lá a filha de Herodias. Ela foi influenciada pela sua mãe. Em vez dela receber a metade do reino, que foi o que Herodes prometeu para ela, ela disse o seguinte, não, eu troco tudo isso em troca da cabeça de João Batista. Por quê? Porque os pais podem influenciar os filhos, mas eles também podem ser bons exemplos. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte, se andares perante mim, como andou seu pai Davi,
com integridade de coração e com sinceridade, para fazer tudo segundo te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Irmãos, o Senhor está aqui elogiando Davi. O Senhor está falando com Salomão, mas está usando o bom exemplo do seu pai Davi, que foi um homem que o temeu, que andou com ele. Então o Senhor disse: eu te abençoo, mas se procederes à forma do seu pai. Que tremendo, né, irmãos? O Senhor, em algum lugar, você procurar, quem sabe um profeta chega a você que não conhece o seu pai nem sua mãe. Olha, se você seguir o exemplo dos seus pais, você vai ser bem-sucedido. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é algo que eu gostaria de receber de algum lugar, algum elogio, porque Deus falou bem de mim. É tremendo, né, irmãos? Olha só, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Então esse outro rei também foi elogiado. Ô irmãos, indulgência, essa palavra indulgência fala da pessoa disfarçando o amor, corrige o que é para ser corrigido. Olha só, indulgência com os filhos, uma bondade que desculpa o que é censurável e o que é importuno. A gente, em nome do amor, a gente passa a mão na cabeça dos filhos. Eli, irmãos, teve filho. Eli foi um sacerdote da Bíblia que teve filhos terríveis, que não puderam seguir o caminho do pai, que não puderam ser sumos sacerdotes, porque eles eram filhos mal, apesar de que o homem era sumo sacerdote. Samuel, irmãos, foi um homem, um juiz tremendo, um homem de Deus, mas os homens, quando aproximou de Samuel, falou: unge-nos um rei, porque os seus filhos não é justo como você. Porque talvez ele não tenha corrigido. A palavra do Senhor diz que Davi, realmente isso está escrito, que Davi não corrigia os filhos, não repreendia os filhos. Absalão, que foi um dos teus filhos, se levantou inclusive contra o pai, contra o próprio pai, contra a própria nação, levantou uma revolta dentro da nação. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus, mas não corrigia os filhos. Tá bom, irmãos? Tudo isso é instrução dentro da palavra. Irmãos, o resultado de se corrigir ou de não se corrigir, Provérbios 15, 20, diz o seguinte: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a mãe. Tá certo, irmãos? É a alegria do pai quando o seu filho é sábio. Mas para a sua mãe, irmãos, ter um filho insensato que despreza a própria mãe. Então é mal, é terrível. Então, irmãos, existe esses dois lados da moeda. Está você temer a Deus, segui-lo, e você também deixar de seguir. Tudo isso há, no final, um resultado disso, na família. Porque, lembrando de novo, né, que esta semana nós temos falado de família. Irmãos, uma vez ouvi do púlpito, né, um pastor, falando de alguém, de uma história certamente verídica, de um rapaz que tinha sido condenado à morte. E quando terminou todos os recursos, que ele ia realmente morrer, ele disse, quando eles perguntaram para ele qual era o seu último, que pedido, né, que você gostaria de fazer, qual é o seu último pedido? Ele disse: eu gostaria de ver a minha mãe. A sua mãe ficou feliz, alegre, né? Opa, meu filho, né? Então foram buscar a mãe deste jovem que estava condenado à morte e trouxe até a presença da mãe. A mãe certamente pensou, né? Ele quer me dar o último beijo para depois morrer. O pastor disse, né? Na experiência que ele contou, ele pediu para que a mãe se aproximasse mais e mais. Quando a mãe estava bem próximo, ele agarrou com os dentes no nariz dela, arrancou num pedaço do nariz e disse: por tua culpa, hoje eu morro, porque você não me educou no tempo certo. É uma experiência braba, é uma experiência forte, mas também fala, né, do que pode ser conosco. Nós podemos pegar como exemplo para nós. Irmãos, não se engane nós lá no mundo, não nos enganemos na igreja, que as leis frouxas, elas não são nossas amigas. O mundo hoje, irmãos,
está entrando por um sistema, por uma forma em que a iniquidade cada vez aumenta mais. Nós estamos vivendo tempo em que se tudo pode, até aquilo que era motivo de maior rejeição, hoje se é aceita. Hoje a sociedade já aceita. Irmãos, mas leis frouxas, na verdade, irmãos, elas são nossas inimigas. Porque quando a pessoa acha que está bem, principalmente com relação a caminhar com Deus, quando nós achamos que está muito bem, o caminho de tudo isso que é muito fácil, irmãos, é o fim de muitas pessoas, até prematuramente. Eu acompanho as notícias do Brasil, que ultimamente tem passado uma onda de violência tremenda que todos podem fazer. Muitos fazem, né? Não é bem essa palavra, irmãos. Eu sei que não é só lá, tem chegado por aqui também que as pessoas têm feito muitas coisas. E quando a gente fala isso, não é só de agressividade, a gente fala também das leis, de como passar os outros para trás e assim por diante. Parece que tudo se torna fácil. Basta você depois ir para a justiça, nós que temos as nossas capacidades, com grandes e bons advogados, nós nos defendemos. Por quê? Porque as leis estão frouxas. Mas isso não é bom para ninguém. Muitas pessoas, prematuramente, têm chegado aos infernos por causa da lei frouxa. Tá certo, irmãos? Nós que estamos caminhando com Deus, nós temos a palavra do Senhor, temos a instrução, que o Senhor nos pede temor na presença dEle. Nós devemos saber, irmãos, existe uma palavra, existe um versículo na Bíblia, Isaías 18:4 diz assim: olhando eu da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Até parece que Deus não está lá, né, irmãos? Quando a gente olha para o resplendor do sol, tudo é muito natural. Igual eu disse, né? É tão natural hoje. Nós sabemos que a casa de Deus é um lugar de tanta reverência na presença dEle. Às vezes a gente entra de qualquer maneira, tal, mas aqui está o grande Senhor da glória. É um lugar de referência, é um lugar de temor. Mas as leis frouxas, irmãos, levam as pessoas a brigarem, a lutarem por coisas que não valem a pena. E na verdade o Senhor está lá calmo, sereno e tranquilo, observando todas as coisas. Eu estarei calmo como o ardor quieto do sol, resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Não nos engane, né, irmãos, nas coisas que vierem a acontecer, nas oportunidades boas ou más que vierem diante de nós, tenhamos o temor do Senhor, tenhamos reverência, saibamos que Deus está conosco, está vivamente conosco, conforme este sol que brilha nessa tarde. Porque um dia Ele vai requerer conta. E o Senhor, irmãos, assim que diz esse versículo, Ele diz: ai da Etiópia, porque eles se ajuntam, eles têm procurado e têm lutado contra o meu povo. Ai deles, porque eu estou observando. Tá, irmãos, esqueçam a Etiópia, esqueçam as coisas que Deus quer falar e olhemos para nós, trazemos para nós experiência. Quando nós tivermos a oportunidade de fazer coisas que Deus não está lá, lembre-se que Ele está lá como o ardor quieto do sol. Parado, tranquilo, mas Ele te observa. Um dia o Senhor dirá: pensavas que eu era teu igual, mas eu não era. Irmãos, essa palavra não é atenção. É atenção, irmãos, só para nós observarmos o nosso procedimento, porque a nossa alma, o nosso homem natural, precisa ser balançado. Precisa vir na casa do Senhor, ouvir a palavra dEle. Porque o Senhor está nos monitorando. É difícil essa palavra, mas está nos observando. E Ele disse, o Senhor diz na palavra: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tá certo, irmãos? Isso é o carinho, é o amor do nosso Deus.
O Senhor te abençoe, estou terminando, irmãos. O Senhor te abençoe desde Sião. Irmão, Sião era Jerusalém, Jerusalém estava o templo era a igreja. Então vamos traduzir para nós aqui hoje. O Senhor te abençoe desde a igreja presbiteriana renovada, o Senhor te abençoe. Para que veja a prosperidade de Jerusalém, para que veja a prosperidade de Castelo Branco durante os dias da tua vida. Irmãos, escrevi aqui para lembrar, irmãos, eu sou de uma cidade que é a cidade que mais cresce no interior do Brasil. Foi tão bom, irmãos, quando eu, na medida que eu crescia, não era cristão, mas à medida que eu crescia, eu fui vendo a minha cidade crescer. Aquilo que era assim tão simples começou a aumentar. Viadutos, boas rotundas, tal, comércio, e enfim, irmãos, estádio de futebol, tudo foi acontecendo, eu era feliz com a minha cidade, apesar de que eu pouco participava. Irmãos, eu já disse isso algumas vezes, mas quando nós chegamos aqui, em Castelo Branco, foi um tempo que, pelo menos para mim, parece que foi bastante marcante. Eu cheguei em Castelo Branco, as docas estavam em obras. Irmãos, a partir de 2000, 2002, 2003, que nós chegamos aqui, tantas coisas boas têm acontecido em Castelo Branco. Estou falando no crescimento físico, né? Tem tantas coisas que aconteceu aqui. Eu anotei aqui, docas, Nercab, esse caminho para o modelo, A23, Jumbo, Shopping, McDonald's e tantas outras coisas mais que vocês têm visto na cidade. E as pessoas que vêm de fora, como foi aquele pastor outro dia, que cidade limpa vocês têm? A cidade é linda. Por quê, irmãos? Porque o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com você? O Senhor está me abençoando na igreja, eu estou vendo a prosperidade de Jerusalém. Eu estou vendo a prosperidade da minha cidade e estou feliz com ela. E o Senhor diz o seguinte: e para que você veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então o Senhor tem prometido longevidade para aqueles que o temem. Nós vamos ver tudo isso, felicidade de ver a nossa cidade crescer. E nós em paz, em Portugal, em Castelo Branco, até que o Senhor nos leve a morar com Ele. Tá certo, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer o Senhor pela palavra. E conforme eu disse, né, é uma semana, é um mês que nós estamos falando sobre família. E nós queremos esse tempo, porque nós paramos para ouvir a palavra, irmãos, mas é tempo também de nós pedirmos do Senhor a direção dele para a nossa família também. Pode ser que alguém tenha algum alvo, tenha algum propósito, tem algo que está almejando na sua família. E nós vamos orar. Nós vamos falar com esse Deus que concordou conosco nessa tarde. Nós pedimos que Ele falasse conosco através da palavra, que Ele falasse conosco através do louvor. Tudo foi uma bênção. Ele falou. Ele está conosco. E se você tem o seu problema, se você tem o seu sonho, o seu desejo com relação à sua família, é o mês da família. Nós vamos orar. E esse Deus que é calmo, que está lá observando, irmãos, o Senhor faz isso, não é só para o juízo, é por amor, é por Ele ter prazer conosco. Ele tem a minha história lá marcada, e você também, irmãos, tem a sua história marcada lá. Ele se preocupa com o seu cuidado. Aquilo que você tem cuidado, aquilo que você faz questão de lembrá-lo nessa tarde, irmão, Ele está preocupado com isso também. E vamos orar, né, irmãos? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos pedir que o Senhor opere na nossa família. Vamos pedir que Deus nos leve a entender o que é temer a Deus, o que é andar com Deus. Irmãos, você agora tem um manual, nós temos um manual, a palavra. Nós podemos ativamente, trabalhosamente lutarmos dentro desse manual para que nós tenhamos famílias felizes. Mas lembre dessa palavra-chave: a felicidade não é a nossa própria casa. Ela será, irmão, será assim
quando as coisas estiverem bem acontecendo. Mas a sua felicidade está em Deus. Mesmo que as coisas não estejam tão bem na sua família, na sua vida, você tem felicidade porque o Senhor está próximo de ti. Você é amada do Senhor, você é amado do Senhor. Isso não se troca por nada. Que você tenha um desejo, um sonho de ser uma videira dentro da casa. Vocês lembram o que uma videira pode dar? Se as irmãs lembrarem, pode falar o quê? A fragrância, não é, irmãos? Traga fragrância para dentro da sua casa. Traga a alegria dentro da casa. Os homens da mesma maneira, o óleo da unção. Presença de Deus, vida com Deus, a partir dos homens. Mas se o companheiro, se o esposo, às vezes ainda não está no nosso ritmo, lembre-se que você é videira e que você também é oliveira. Irmãos, sabe, a partir do momento que você é uma oliveira, irmãs, quando vocês são oliveira, a palavra do Senhor diz o seguinte, que nós éramos uma árvore chamada zambuzeiro, não conheço, mas com certeza não era boa coisa. Nós éramos zambuzeiro, mas nós fomos enxertados na oliveira. Oliveira é Israel. Você, eu, éramos de outras nações, mas o Senhor nos enxertou lá. Você tem capacidade de produzir óleo. Você tem capacidade de produzir a alegria dentro da sua casa. Homens, vocês são também videiras. Vamos orar, né? Fechemos os nossos olhos. Coloquem a sua causa perante o Senhor. Coloque o seu anseio para a sua família. Porque o Senhor que aprovou essa tarde conosco, Ele vai aprovar. Ele vai observar qual é o seu alvo, qual é o seu pedido. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, digno de reverência. Deus que nos observa nessa tarde. O Senhor tem falado conosco dentro da Tua palavra. Senhor, Tu nos tem chamado a sermos oliveiras. O Senhor tem nos chamado a ser videira dentro da nossa casa. Senhor, Tu conhece a necessidade particular que a Tua igreja tem. Senhor, há pessoas, ó Deus, que têm decisões, ó Deus amado, para serem tomadas diante de Ti, Senhor. Há famílias, ó Deus, há vidas que têm grande necessidade nas famílias. Os homens não podem fazer, mas Tu podes. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor todas essas questões, Senhor. Todas as nossas necessidades. Tudo que o Senhor apontou diante de nós essa tarde. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja. Que o Senhor abençoe o Teu filho, a Tua filha. Que o Senhor confirme, ó Deus, aquilo que eles têm colocado diante de Ti. Porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que os homens desistam, ainda que os homens tenham um fim, ainda que os homens mandem, ó Deus, para que eles vão para a Tua casa e morram, porque já não há mais remédio, mas para Ti, Senhor, não há verdadeiramente limites. Senhor, para Ti não há limites. Faça nessa tarde algo maravilhoso. Senhor, nós como homens não podemos ver o coração, mas Tu podes. Senhor, faça algo maravilhoso. Surpreende o Teu povo ó Deus amado, com a Tua bênção nessa tarde. Porque Tu és o Senhor que tem prazer de abençoar a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Alimenta-nos, ó Deus, no temor do Senhor. Alimenta-nos, ó Deus, em saber que a nossa alegria não é o bem-estar, Senhor, da nossa própria casa, mas a nossa alegria principal, Senhor, é sentir esse amor, é sentir, ó Deus querido, essa presença tão maravilhosa conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua igreja. Muito obrigado pelo Teu povo, Senhor. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te rendo louvores, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
Aleluias. Eu pediria se alguém tem alguma necessidade especial, gostaríamos que nós orássemos. Eu chamaria os presbíteros que viessem aqui também à frente. E se alguém, deseja receber uma oração especial, venham aqui à frente em nome de Jesus. Aleluias. Podem vir, quem quiser, alguma oração, não é preciso, não é necessário definir. O Senhor é aquele que te conhece. O Senhor é aquele que sabe do seu problema. O Senhor é aquele que sabe da sua necessidade. Aleluias. Aleluias. É a porta que o Senhor tem aberto nessa tarde, para que tu que crê, para que tu que confias, receba a tua bênção. Aleluias. Amado Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluias. Podem vir à frente, Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Os irmãos podem orar. Aleluias. Senhor, Pai, eu apresento a tua serva diante de ti. Tu conheces, tu sabes qual a necessidade que essa tua filha tem. Senhor, não há ninguém, Senhor, como tu que sabes. Tu vês, ó Deus amado, a tua vida. Tu vês o DNA dessa vida. Tu sabes, ó Pai, qual a necessidade que ela tem. Muitas das vezes não se é mencionado diante dos homens, mas tu conheces, ó Senhor. Que a tua serva, Pai, seja vista, seja olhada pelo Senhor nessa tarde. Senhor, que a tua serva seja recompensada, ó Deus, pela fé que ela depositou no Senhor nessa tarde. No nome do Senhor Jesus. Pai, a tua serva também tu conheces, Senhor. Tu sabes da tua necessidade, Senhor. Eu oro pela vida dela, eu coloco, eu apresento. Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Deus, a tua serva está diante de ti. Oro pela tua vida, entrego a tua causa, a causa tua, Senhor, a tua necessidade, eu apresento-a perante ti. Responde conforme a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, tua serva, Pai, tu conheces, tu sabes a necessidade que ela tem, Senhor, que eles têm na vossa família, Pai. Eu oro pelas tuas vidas, Pai, eu apresento perante o Senhor a tua serva, Pai, eu oro pelo teu lar, peço que o Senhor, ó Deus, possa abençoar de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, Pai, que a tua serva possa levar pela fé a resposta, Pai, na tua necessidade, na tua carência, porque tu és poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, do que tudo aquilo que nós imaginamos. Deus querido, que o Senhor possa abençoar a tua serva, abençoar a tua casa, abençoar a tua família e abençoar o teu lar. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Senhor, tu conheces essa vida, Senhor, tu conheces esta alma, tu sabes a tua necessidade, o que ela tem pedido, o que ela tem apresentado perante o Senhor. Eu apresento a vida dela, eu oro pela tua vida. Peço, amado Senhor, vê ali a tua casa, vá de encontro, vê o teu lar, Senhor, a tua família, a tua necessidade, o que a tua serva coloca diante do Senhor. Deus amado, eu peço em nome de Jesus, coloca o selo do Senhor nessa tarde. Pai, fala, mostra a tua filha que tu tens cuidado dela, Senhor. Concede a tua bênção, abençoa conforme a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluias. Aleluias. Amém. A cada vez que nós oramos, também há a oportunidade de que, se alguém em nosso meio deseja aceitar a Jesus como Salvador, porque Jesus deseja que a porta do nosso coração seja aberta para Ele, para que Ele então, a partir daí, comece a fazer algo maravilhoso. Eu gostaria de perguntar se alguém em particular que gostaria de dizer: não, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu quero que Ele entre na minha vida e mude a minha história. Então essa oportunidade é nos dada nessa tarde. Se alguém quer aproximar aqui e receber a oração, faça-o em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus,
Em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus.